Olá, bom dia a todos, como vocês estão? Na manhã deste sábado tão especial que foi reservado para vocês acerca desse mini curso, né, voltado para o mês de Outubro Rosa, um mês de prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo do útero. Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade, desde já agradecendo a equipe da Cored, juntamente com o Conselho de Radiologia, também especial a minha coordenadora Andréa por ter confiado em meu trabalho. Eu me chamo Cibele Brito, sou tecnóloga de radiologia e tenho especialização em radioterapia. Então, estou muito feliz de estar com vocês na manhã deste sábado. Então, vamos falar, né? Vamos falar de câncer do colo do útero? Então, vocês podem me acompanhar no decorrer dessa aula. Eu preparei um material muito interessante para vocês, ok? Então, quando a gente fala do câncer do colo do útero, a gente sabe que é um problema de saúde pública no Brasil e atinge principalmente mulheres com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, apesar de ser um câncer frequente, suas lesões iniciais podem ser identificadas pelo teste do Papa Nicolau, que é o exame preventivo, e, quando tratadas, evitam o surgimento da doença. Então, é importante conscientizarmos a população, conscientizarmos as mulheres a realizarem o exame preventivo, né? A buscar o conhecimento acerca desse assunto. Mas lá na frente nós vamos entender melhor a questão do diagnóstico, quais são as causas, quais são os tratamentos e a prevenção relacionada ao câncer do colo do útero. Então, falando de câncer do colo do útero no Brasil, excluído os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero no Brasil é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para o ano de 2022, foram estimados 16.710 casos novos, o que representa um risco considerado. Significa dizer que a cada 100 mil mulheres, 15.038 terão câncer de colo do útero. Então, esses dados foram estimados pelo Instituto Nacional do Câncer no ano de 2021 para o ano de 2022. É importante também falarmos das regiões, né? Então, a região norte aqui, por exemplo, ocupa o primeiro lugar. A cada 100 mil mulheres, 26.024 mulheres terão câncer de mama. A região nordeste, com 16,10, a região centro-oeste com 12,35, a região sul com 12,60 e a região sudeste 8,61. Então, são novos casos de câncer do colo do útero em 2022, aqui dividido por essas regiões. Do lado esquerdo da sua tela, você vê aqui o mapa do Brasil, que também foi atualizado em relação à estimativa, né, do câncer do colo do útero, por idade, em relação à população mundial, a cada 100 mil mulheres. Então, esse roxinho aqui mais escuro está representando a região norte, que a estimativa é bem alta. Então, se você vê aqui 21 a 40 mil casos a cada 100 mulheres na região do norte do nosso país. Então, são dados alarmantes que precisamos estar cientes e conscientizar a população. Para falarmos também de câncer do colo do útero, é importante também revisarmos a anatomia dessa estrutura, né, que pertence ao sistema reprodutor feminino. Então, o útero, como vocês estão vendo aqui na imagem da sua tela direita, é um órgão do tamanho e forma de uma pera, pertencente ao sistema reprodutor feminino. Então, esse órgão apresenta como sua principal função servir de local para o desenvolvimento do bebê e está localizado na parte anterior da cavidade pélvica, mais precisamente em frente ao reto e acima da bexiga. Mas não são todas as mulheres que têm o útero, né, acima da bexiga, tá? Então, existe o útero retrovertido, que ele não está acima da bexiga, ele está mais voltado para o reto, ok? Então, quais são as partes? Como vocês podem acompanhar aqui na imagem,
As partes principais do útero, você tem aqui o fundo, onde tem aqui essa setinha apontado para o corpo do útero. Mais acima você tem o fundo do útero, o corpo, que é essa parte mais do meio, e o colo, a parte mais inferior do útero. Então, o corpo é a parte superior do útero. Então, onde tem essa setinha aqui apontada, o corpo do útero, é a parte superior. E o colo do útero, como vocês estão vendo aqui na chave, colo do útero, é a extremidade inferior e que se estende para dentro da vagina, como vocês estão vendo aqui apontado para a vagina. Então, a parte interna a gente chama da endocérvice, como está apontado aqui na imagem, que é o canal cervical, né, que é revestido por uma camada única de células cilíndricas produtoras de muco, que é o epitélio colunar simples, e a parte externa, apontado aqui como exocérvice, que mantém contato com a vagina, né, que é revestida por um tecido de várias camadas planas, que é o epitélio escamoso e estratificado. Então, para entender melhor essas regiões, a endocérvice e a exocérvice, vou mostrar aqui para vocês essa outra imagem. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, então a endocérvice é essa porção mais interior, né, a parte interna, e a ectocérvice, a parte mais exterior. E novamente aqui representando, né, de uma forma mais ampliada, o corpo do útero, o colo do útero e a vagina, ok? Então, é importante, né, primeiro falarmos da anatomia dessa região que será estudada, ok? Então, o colo do útero vai apresentar uma parte interna que vai consistir nesse canal cervical. Então, quando se fala de canal cervical, eu estou falando do colo do útero, tá? E na parte externa, que vai manter esse contato com a vagina, que é a ectocérvice, como vocês estão vendo aqui. E lembrando que a gente só consegue visualizar o colo do útero através do exame do Papa Nicolau, ou seja, os exames preventivos, né, através do espéculo. A gente só consegue visualizar dessa forma, tá bom? Falando do câncer do colo do útero. Então, o que é o câncer do colo do útero? Como vocês estão me acompanhando, o câncer do colo do útero é um tumor, ou seja, de multiplicação desordenada das células. É um tumor maligno, uma neoplasia maligna, que se desenvolve na parte inferior do útero, chamada colo, que fica no fundo da vagina. E vai comprometer o tecido subjacente, que é o estroma, podendo invadir estruturas e órgãos próximos ou à distância. Então, quando a gente fala, né, de multiplicação desordenada das células, a gente está falando da replicação desordenada do epitélio que reveste esse órgão. E no revestimento do colo do útero, nós temos o epitélio, que é uma região cutânea. Nessa região, quando há acometimento do câncer do colo do útero, ocorre uma replicação desordenada, que vai comprometer o tecido subjacente, que a gente chama de estroma. E essas células que estão se replicando de forma desordenada podem invadir essas estruturas que estão próximas ou à distância. Então, a neoplasia maligna, ela tem essas características. Então, quais são as principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero? Então, temos dois principais: o carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma. O carcinoma epidermoide é um tipo mais incidente, acomete o epitélio escamoso, representa cerca de 80% dos casos, e o adenocarcinoma é um tipo mais raro, mas que acomete o epitélio glandular. Cerca de 10% a 25% dos cânceres de colo do útero são adenocarcinomas, ok? Ou seja, de células cancerígenas que invadem o colo do útero, causando câncer, tudo vai depender muito da região que está sendo comprometida.
Então, o que a gente deve entender é isso, que essas estruturas que serão acometidas, elas vão representar uma incidência alta ou não tão alta relacionada ao câncer do colo do útero, como vocês estão vendo aqui. Essa representação de porcentagem de casos, de acordo com o local que foi atingido, ok? A progressão do câncer do colo do útero. Então, nessa figura que vocês estão vendo aqui, é um esquema de modificação celular após a infecção do vírus do HPV, até a progressão para o câncer do colo do útero. Então, nessa primeira figura, né, nesse primeiro bloco que vocês estão vendo aqui, corresponde à infecção transitória da infecção por HPV, que é também chamada de lesão de baixo grau, ou NIC1. Ela vai regredir progressivamente, ou seja, espontaneamente, na maioria dos casos. O segundo bloco aqui embaixo que vocês estão vendo corresponde a uma fase que se estende às lesões precursoras, ou seja, as lesões de alto grau, o NIC2, NIC3, com potencial de progressão até o câncer invasivo. Então, você está vendo aqui nessa imagem que o câncer ele já se espalhou. Então, você vê aqui o câncer invasivo, ele já invadiu para a corrente sanguínea, para outros tecidos que podem estar próximos ou até distantes dessa lesão. Ok? Quais são as causas do câncer do colo do útero? A principal causa, gente, é a infecção pelo vírus papiloma humanos, que é o HPV. Papiloma vírus humano. É uma causa necessária para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Então, esse HPV, né, essa infecção causada por esse papiloma vírus humanos, é o segundo agente mais importante como causador de câncer da espécie humana. Só perde para o cigarro. Então, é um vírus que infecta pele ou mucosas, tanto oral, genital ou anal. Não só mulheres, mas homens também. Ok? E provocando verrugas anogenitais, então tanto na região anal, na região do ânus também, e causando também o câncer, a depender do vírus, tá? Então, a infecção pelo HPV é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, a principal causa do aparecimento do câncer do colo do útero é a infecção pelo papiloma vírus humanos, o HPV. E não são todos os tipos, existem mais de 200 tipos, né, de vírus que são oncogênicos. Alguns são oncogênicos, no caso, 40 deles são oncogênicos, né, em relação aos 200 vírus. Então, não são todos os vírus que estão relacionados com a ocorrência, tá, do câncer do colo do útero. Então, existem alguns tipos de vírus oncogênicos, como vocês estão vendo aqui nas imagens. Os vírus 12 e 18 são considerados oncogênicos para o câncer do colo do útero. E o 16 e o 18 são considerados de alto risco, oncogênicos presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. Então, a maioria das pessoas tem contato com esse vírus ao longo da vida. Mas que quase sempre ele é eliminado naturalmente. Como a gente falou, ele regride espontaneamente. Se a infecção persistir, após vários anos, pode aparecer lesões que, se não tratadas, podem causar o câncer. Quais são os fatores de risco? Então, é um alto risco quando a gente fala desses tipos do HPV. O 12 e o 18, e o 16 e o 18 que é de alto risco. Então, na maioria das vezes, essa infecção do colo do útero pelo HPV é transitória, regride espontaneamente entre 6 meses a 2 anos após a exposição.
ok? Então, a principal causa do câncer do colo do útero é através da infecção pelo HPV, o papiloma vírus humano. E quais são esses fatores de risco? Então, fatores de risco que vão aumentar a possibilidade de ocorrência do câncer do colo do útero. Então, a gente viu que o HPV é o principal fator de causa do câncer. Só que estudos feitos mostram que 80% da população de homens e mulheres sexualmente ativos vão ter uma infecção por HPV durante a vida. Então, a questão do sistema imune também está relacionada. Mas temos outros fatores relacionados, como o início precoce da atividade sexual, como vocês estão analisando aqui no esquema, sexo desprotegido, tabagismo, uso prolongado de contraceptivos orais. Contudo, são fatores ligados à imunidade também, que pode estar relacionado, e à genética também. Então, esses fatores, a imunidade e a genética, parecem influenciar esses mecanismos que vão determinar a regressão ou a persistência desse vírus, ok? E podem, através disso, trazer as lesões precursoras para o desenvolvimento do câncer. Hoje o HPV está sendo uma questão de saúde pública, como a gente viu anteriormente, não só pela questão do câncer do colo do útero, mas também pela ocorrência de câncer de orofaringe de boca, por conta do vírus do HPV. Ok? Então, as causas, que a gente já viu, a principal causa é o papiloma vírus humanos, mas também se tem os fatores de risco que podem aumentar a chance daquela pessoa a ter o câncer do colo do útero. Tá bom? Sinais e sintomas, as manifestações clínicas do câncer do colo do útero. Então, essas manifestações clínicas, as primeiras manifestações da infecção pelo HPV surgem entre aproximadamente de 2 a 8 meses depois que a pessoa foi infectada, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com imunidade baixa. Então, tem a ver também nessa questão da imunidade. Então, quando a gente fala dos sinais e sintomas do câncer do colo do útero, a primeira coisa que a gente deve pensar é que, na maioria das vezes, é de forma assintomática. Ou seja, na fase inicial, não apresenta sintomas. Alguns casos, o HPV pode ficar latente, ou seja, sem aparecer sintomas, de meses a anos, sem manifestar nenhum sintoma, ou seja, olho nu, ou seja, não tem nenhuma lesão que eu possa identificar aquele vírus. Então, as lesões precursoras são necessárias na avaliação da colposcopia, que também está associada ao exame preventivo. Então, quando vai ficando mais avançado, os sintomas são os mais leves, como, por exemplo, pequeno desconforto na relação sexual, pouca secreção, pouco corrimento e pouco sangramento. Agora, em fases muito avançadas, como vocês estão vendo aqui na imagem, podem ocasionar alterações urinárias, alterações para evacuar, dor independente da relação sexual, que já é um estágio mais invasor da doença, sangramento, ulceração e necrose do colo do útero, tumoração, que a gente só consegue ver pelo exame preventivo, através do espéculo, alteração na forma, consistência e mobilidade do colo do útero e estruturas mais próximas, que é possível verificar através do toque vaginal. E de forma geral, gente, os principais sintomas do câncer do colo do útero são sangramento vaginal, que pode ser espontâneo, ou após a relação sexual, que a gente chama de sinossorragia, ou por esforço. Então, pode-se ter
esse sangramento espontâneo. A presença de leucorreia, que é um corrimento vaginal excessivo, dor durante a relação sexual e também dor pélvica. Lembrando que isso não significa dizer que você está com câncer do colo do útero, tá? Mas esses sintomas estão relacionados a outras infecções sexualmente transmissíveis ou doenças que podem ser tratadas. Então, ter um sangramento vaginal, ter uma presença de corrimento excessivo, não significa dizer que você está com câncer do colo do útero, mas é necessário ter uma atenção, porque outras doenças podem também estar relacionadas a esses sintomas. Então, esses sinais e sintomas são características importantes que, na maioria dos casos, é difícil a identificação a olho nu. Por isso a importância do exame preventivo, o Papa Nicolau, que vai detectar essas lesões precursoras ou as lesões que já representam a ocorrência real do adenocarcinoma, que já é um caso mais raro, né, mais grave. E é muito importante estarmos atentos a esses sintomas, tá bom? Qual é o diagnóstico do câncer de colo do útero, né? Como eu vou descobrir que eu tenho câncer do colo do útero? Através de alterações clínicas, ou seja, quando já começa a se apresentar os sintomas, sinais e sintomas, como a gente viu anteriormente. A alteração citológica, que é uma alteração verificada naquelas pacientes que, na imensa maioria das vezes, são assintomáticas e que vão apresentar uma alteração na realização do Papa Nicolau, nas lesões não visíveis. E, por último, uma alteração histopatológica determinada pela biópsia. Então, são 3 pilares principais para o diagnóstico do câncer do colo do útero. Então, o Papa Nicolau, a gente vem sempre falando isso, exame preventivo, o Papa Nicolau. Então, esse nome Papa Nicolau é um nome popularmente conhecido. Só que o nome correto é o do exame colpocitologia oncótica. Mas a gente ouve muito, né? Papa Nicolau, porque é o nome mais conhecido desse tipo de exame. E o que é esse exame do Papa Nicolau? Você vendo aqui na sua tela esquerda, tem aqui uma imagem da realização do exame preventivo, né, do Papa Nicolau, ou, né, o nome correto, colpocitologia oncótica. Então, é realizado pelo ginecologista, também enfermeiras, né, das unidades de saúde da família também, elas podem fazer esse exame do Papa Nicolau. Então, o que é esse exame? É um exame que identifica possíveis lesões causadas pelo HPV. É colhido o material do colo do útero e enviado para análise no laboratório. Esse exame é simples e rápido. Em alguns casos pode causar um incômodo, né? Cria um certo incômodo, mas é um incômodo que passa rápido, não é um exame demorado. Então, esse exame, gente, do Papa Nicolau representa hoje uma das principais armas de detecção precoce do câncer do colo do útero. Podemos dizer, de certa forma, que é um exame padrão ouro para a detecção do câncer do colo do útero. Então, a partir dessas 2 alterações que a gente conversou, a alteração clínica e a alteração citológica, levantando a suspeita do câncer do colo do útero, a paciente vai ser submetida a um exame ginecológico, onde pode ser solicitado a biópsia através da colposcopia. Então, significa dizer que deu uma alteração no Papa Nicolau, eu tenho câncer do colo do útero? Não, entendeu? Mas é necessário investigar. Então, quando se há já uma alteração no exame do Papa Nicolau, essa amostra vai ser enviada para análise laboratorial, né? No caso, se houver alguma suspeita, aí sim um médico, através da colposcopia, faz uma biópsia, ok? E essa biópsia poderá detectar lesões ainda não visíveis a olho nu, mas que são lesões, na maioria das vezes, precursoras ou até mesmo flagra a presença da tumoração do colo do útero, que só pode ser diagnosticada, né, através da biópsia, ok?
Então, é um exame muito importante, Papa Nicolau. Então, mulheres com sinais e sintomas suspeitos é um diagnóstico precoce, ou seja, identificação da doença em estágio inicial por meio de imediata avaliação diagnóstica. Mulheres sem sintomas, rastreamento. A aplicação sistemática de exames para identificar essas anormalidades sugestivas de câncer. Qual o objetivo dessa detecção precoce? Reduzir a incidência e a mortalidade. Então, o rastreamento organizado, com garantia de segmento e tratamento dos casos alterados, tem sido efetivo na redução da incidência e mortalidade por este câncer em países desenvolvidos. Então, é muito importante essa detecção precoce, porque aí diminui, né, reduz essa incidência de mortalidade que tem sido tão alta, né? Qual é o tratamento do câncer do colo do útero? Então, uma vez diagnosticado o câncer de colo do útero, a paciente vai passar por um estadiamento, ou seja, uma definição de grau de invasão onde esse tumor se encontra. Então, o tipo de tratamento é determinado pela extensão da doença. Ok? Então, a depender desse estadiamento, a paciente vai ser direcionada para o tratamento específico para aquela situação. Então, outros fatores podem influenciar nessa decisão. E nisso vão incluir a localização exata do tumor, o tipo de doença, a idade da paciente, a condição física geral e também se a paciente deseja ter filhos. Então, tudo isso depende de como será tratado esse câncer do colo do útero, tá? Então, o tratamento inicial do câncer do colo do útero é a cirurgia. Então, quando o tumor está restrito só àquela região do colo do útero, a cirurgia leva à cura na maioria dos casos, ok? Só que às vezes pode ser complementada com a radioterapia. Em casos mais avançados, o médico ele vai avaliar se é necessário remover o útero, ovários e outros tecidos próximos. Nos estágios iniciais do câncer, os tratamentos cirúrgicos conservadores, como a conização ou traquelectomia radical, também com a retirada de linfonodos, podem ser considerados. Então, temos o tratamento, né, inicial do câncer do colo uterino, que é a cirurgia. Então, temos cirurgias de porte menor, que seria apenas a retirada do fragmento do colo do útero, no caso, um fragmento em cone, por isso que a gente chama de conização. A traquelectomia, que é a retirada de todo o colo uterino, no caso, há a possibilidade de realizar esse procedimento nas fases iniciais do câncer do colo do útero. E essa traquelectomia permite que as mulheres sejam tratadas sem perder a fertilidade. Então, a cirurgia é feita através da vagina ou do abdômen e às vezes por laparoscopia também, tá bom? A outra também opção é a retirada do corpo e do colo do útero e os linfonodos e estruturas mais próximas do útero, tá? Então, podem ser retirados também a vagina, a retirada das tubas uterinas. Em relação aos ovários, o médico ele vai avaliar realmente a necessidade da retirada do ovário ou não, ok? Então, as opções de tratamento para mulheres que não querem manter a fertilidade são a histerectomia simples, que é só, no caso, a retirada do colo do útero, o corpo do útero e com preservação dos ovários. Já a histerectomia radical é a retirada realmente de tudo. Ok? Então, só para fechar essa parte do que se fala, né? Da histerectomia simples. Então, a histerectomia simples, ela faz a remoção do útero,
o corpo do útero e o colo do útero, preservando as estruturas próximas ao órgão. A vagina e os linfonodos não são removidos. Os ovários, eles normalmente são preservados, vai depender se há alguma outra razão ou não para removê-los, tá? Já a esterectomia radical, o cirurgião retira o útero, juntamente com os tecidos próximos ao órgão, e também a parte superior da vagina, próximo ao colo do útero. Os ovários não são removidos, ao menos que haja alguma razão específica para a retirada dele, ok? E muitas vezes alguns linfonodos também são removidos. Além da cirurgia, tem também outros tratamentos, como a radioterapia e a quimioterapia, que são estágios mais avançados. Então, na radioterapia, por exemplo, o paciente vai fazer uma tomografia de demarcação, o médico radio-oncologista vai delimitar o volume de tratamento, ou seja, qual a estrutura, né? Qual aquela região que ele quer que seja realizado o tratamento, que quer que seja tratado, onde o objetivo maior é que a dose que foi planejada seja entregue àquele tumor e que os órgãos sadios próximos àquele tumor recebam a mínima dose possível. Então, ela pode ser utilizada para o câncer de colo do útero como tratamento principal ou também como um tratamento de recidiva do câncer, né? Metástase, por exemplo. Ok? Também pode ser utilizada a radioterapia, também, no caso, a radioterapia interna, que no caso é a bracterapia. Na bracterapia, o material radioativo ele é inserido dentro ou próximo do órgão que vai ser tratado, ok? Então, para isso são utilizadas fontes radioativas específicas, que diferem de formas e tamanhos também, né? Que são denominadas de catéteres ou sondas. E também tem aqui a imunoterapia. Então, a imunoterapia ela vai estimular o sistema imunológico dessa pessoa, né, dessa paciente, e destruir essas células cancerígenas com mais eficácia. E pode ser usada também como um tratamento de recidiva do câncer, né, ou metástase, e com essa disseminação do câncer do colo do útero. Então, esses são os tratamentos que são utilizados. A cirurgia, a radioterapia com quimioterapia, a bracterapia e a imunoterapia, tá bom? Prevenção do câncer do colo do útero. Então, como podemos evitar a ocorrência do câncer do colo do útero? Então, o uso de preservativos é um passo muito importante para a prevenção, pois o vírus do HPV, o papilomavírus humanos, é o principal fator que causa esse câncer do colo do útero, que é por via sexual. Portanto, o preservativo forma um método de barreira que vai proteger, de certa forma, essa infecção pelo HPV. Outro aliado importante, gente, é a vacinação contra o HPV, tá? E essa vacinação contra o HPV em adolescentes é utilizada por mais de 100 países. Vários deles já possuem estudos de impacto nessa estratégia com resultados positivos em relação à prevenção do câncer do colo do útero. Então, a vacinação contra o HPV passa a ser para qualquer pessoa, independente do sexo, de 9 a 14 anos de idade. Isso aí foi atualizado este ano. Então, a vacinação, gente, ela não protege contra todos os tipos de vírus, tá? Então, ela protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Esses dois primeiros, o 6 e o 11, causam verrugas genitais. E os 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero. A outra forma de prevenção é a realização do exame preventivo, o Papa Nicolau. Então, mesmo as mulheres vacinadas a partir dos 25 anos deverão fazer o exame preventivo periodicamente. A vacina não protege contra todos os tipos oncogênicos do HPV, como a gente falou. Ok? Além disso, né, esse vírus do papilomavírus humanos
que tem o maior índice, né, do câncer do colo do útero, é por conta do HPV, a principal causa é por conta do HPV, também, além do câncer do colo do útero, pode atingir a vulva, vagina, região anal, pênis e câncer de orofaringe também. Então, essa idade de 9 a 14 anos para os adolescentes, né, meninas e meninos se vacinarem, é importante porque é antes da primeira relação sexual e antes da exposição sexual a HPV. Então, isso foi padronizado pelo Ministério da Saúde dentro do Programa Nacional de Imunização, tá bom? São medidas importantíssimas para a prevenção do câncer do colo do útero. Então, em relação ao exame preventivo do Papa Nicolau, essa realização do exame são para mulheres de 25 a 64 anos que já tiveram ou têm atividade sexual. A cada 3 anos esse exame é para ser feito, tá? Após 2 exames anuais negativos. Então, ou seja, mulheres de 25 a 64 anos é necessário realizar esse exame preventivo. Se 2 exames que foi feito anualmente derem negativo, ela vai fazer de 3 em 3 anos esse acompanhamento, ok? Mas por que é recomendado, né, esse longo tempo de 3 em 3 anos? Porque essa recomendação se justifica em razão da ausência de evidências de que o rastreamento anual seja significativamente mais efetivo do que realizado no intervalo de 3 anos. Lembrando que essa doença possui uma evolução lenta. Então, 10, 20, 15 anos para aparecer realmente o desenvolvimento do câncer do colo do útero. E para mulheres com mais de 64 anos, que nunca se submeteram a exame, recomenda-se realizar 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. No caso de resultado negativo, elas podem ser liberadas de novos exames, visto que não há evidências sobre a efetividade do rastreamento após 65 anos. Ok? Então, gente, diante disso tudo, dessa questão de idades de mulheres que fazem, né, o preventivo de 25, 64 anos, então, o que é difícil nessa situação aí é que grande parte das mulheres não fazem o exame do Papa Nicolau. E as que fazem de forma com a questão da periodicidade, pouco tempo, de ano em ano. Então, é necessário atingir essas mulheres que nunca fizeram o exame do Papa Nicolau. Sobre o câncer de colo do útero, em relação aos mitos e verdades. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível? Verdade. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que em 90% dos casos é contraído por meio do contato sexual, genital ou oral. O HPV é tão comum que afeta quase 80% das pessoas sexualmente ativas. O uso de preservativo durante a relação sexual protege do HPV? Mito. Apesar da importância do uso do preservativo durante a relação sexual, para prevenir essas infecções sexualmente transmissíveis, o seu uso pode não impedir a infecção pelo vírus, porque ele pode estar presente em áreas não protegidas pela camisinha, como por exemplo vulva, região pubiana, perineal ou a bolsa escrotal. O HPV só atinge as mulheres? Mito. Também pode infectar os homens e, além de ser um agente transmissor do vírus para as mulheres, o HPV no homem é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer no pênis, ânus, boca e garganta. Por isso, os meninos também devem receber a vacina anti-HPV. A vacina protege contra todos os tipos de HPV? Mito. A vacina oferecida pelo Ministério da Saúde no Brasil é quadrivalente, que protege contra os vírus 6 e 11, 16 e 18, ou seja, a prevenção do câncer do colo do útero e as verrugas genitais. O HPV é a principal causa do câncer do colo do útero?
verdade, a gente vem falando muito isso desde o início da aula. Então, a infecção pelo papilomavírus humanos, o HPV, é o principal fator de risco para o desenvolvimento desse câncer. Existem mais de 200 tipos diferentes, sendo que 40 deles podem infectar as regiões genitais e provocar alguns tipos de câncer: colo do útero, câncer de vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. E outros podem causar verrugas genitais. O resultado anormal do Papa Nicolau significa dizer que eu estou com câncer de colo do útero? Mito. Um resultado anormal significa que alterações celulares ocorreram. Elas podem evoluir para o câncer do colo do útero se não forem tratadas. Mas com acompanhamento médico é possível prevenir a doença sem maiores danos. Então, acerca do exame do Papa Nicolau é muito importante. É importante realizar esses exames, porque a gente viu que o câncer do colo do útero demora muito para se desenvolver. Entre a paciente se infectar pelo HPV e evoluir para um câncer invasor, pode demorar de 10, 15, 20 anos. Por isso a importância, né? Sempre batendo nessa tecla: vacinação e exames preventivos. Então, prevenção do câncer do colo do útero, né? Não deixe a vida terminar onde ela começa, previna-se. Então, a ginecologista e obstetra Karen Rocha, ela disse a seguinte frase: ter um câncer existe, mas ter um câncer grave, não. Então, é necessário estarmos atentos a esses sinais, esses sintomas, saber como diagnosticar e prevenir. Então, nessa aula, vocês puderam aprender esses conhecimentos básicos acerca do câncer do colo do útero. Nós vimos como ocorre o câncer do colo do útero, quais são os fatores de riscos, os sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. Então, ao decorrer desse período de aula, eu espero que vocês realmente tenham absorvido esse conhecimento. E eu estou muito grata a vocês por essa oportunidade de novamente estarmos reunidos nesse sábado, né? Nesse dia tão importante, né? Para conscientizarmos, né, sobre essas patologias, né? O câncer de mama e o câncer do colo do útero. Então, desde já, agradeço a oportunidade. Tchau, tchau para vocês.